HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado. Olá, eu sou a Evelyn Nascimento, gerente da área de Tax Advisory da HLB Brasil, e você está ouvindo mais uma edição da nossa série de podcasts da HLB Conecta, que trata dos principais temas de economia e finanças do Brasil e do mundo. Estamos enfrentando um período de instabilidade ocasionada pela pandemia do coronavírus, esperando um colapso na área da saúde, como também no mercado financeiro e empresarial. E nesse momento é importante que as pequenas e médias empresas consigam se posicionar da melhor maneira para enfrentar essa crise sem muitos danos. Por isso, para abordarmos esse assunto, contamos com a presença de nosso sócio de Tax Advisory da HLB Brasil, Murilo Pires. Quais os principais pontos que os pequenos e médios empresários devem levar em consideração neste momento de instabilidade e quais seriam as recomendações? Eu entendo que o primeiro ponto para o empresário, e que deve ser levado em consideração, é a questão da possibilidade de renegociação de prazos de empréstimos e financiamentos. Nós vimos recentemente uma série de bancos privados fazendo algumas concessões, no sentido de possibilidade de alargamento do prazo, postergação do pagamento, e inclusive deve ser considerado também uma possibilidade de renegociação do contrato como um todo, incluindo uma possibilidade de redução dos juros. Eu acho que é válido nesse momento. Outro ponto que a gente coloca e que deve ser levado em consideração é esteja mais próximo do caixa da sua empresa. O que eu quero dizer? Geralmente o setor financeiro ele pode ser conduzido por um especialista, por um profissional que detenha conhecimento, para fazer toda a gestão do caixa de uma empresa. Mas neste momento de crise, nessa situação que a gente vem enfrentando, segue a sugestão aqui para que o empresário esteja mais próximo do caixa. Quando eu falo mais próximo, no sentido de efetivamente gastar só o essencial. Isso não quer dizer que ele não deva fazer investimentos que de repente ele entenda que são necessários ou até fundamentais para o negócio, mas nessa ocasião evitar alguns gastos, despesas que não necessariamente elas são fundamentais para manter a operação da empresa, bem como gastos com investimentos muito relevantes, deve ser repensado se faz sentido fazer isso nesse momento, ou talvez aguardar um pouco para uma segunda ocasião. Mas na prática, como o administrador pode gerir melhor o seu caixa? Outro ponto também bastante importante que deve ser considerado é a atualização do controle de recebimento de clientes. Alguns podem chamar de aging list, enfim. Por quê? Porque nesses momentos de crise, um dos motivadores que faz com que o empresário deixe de realizar ou de fazer frente aos seus gastos é a possibilidade de não recebimento dos seus clientes. Então, o que eu quero dizer com isso? Atualize-o para que ele reflita a realidade ou faça uma previsão mais próxima da realidade do que pode acontecer considerando a situação que a gente vem enfrentando. Isso faz com que o empresário possa ter um pouco mais de segurança, se os recebimentos que de fato devam ocorrer vão fazer frente aos gastos que irão acontecer nos próximos meses. Então, penso que esse é um outro ponto que deve ser considerado. Tá? Não menos importante que esses é a avaliação dos custos mais baratos numa necessidade de postergação das dívidas. Então, o que deve ser considerado pelo empresário fiz a renegociação de empréstimos e financiamentos. Estou mais próximo do caixa, já sei exatamente o que eu vou gastar,
né, aquilo que eu devo gastar e aquilo que eu posso eventualmente não tenho necessidade agora de fazer esse investimento ou de ter esse gasto adicional, né. Fiz atualização do meu controle de recebimento de clientes, né, e mesmo assim eu estou percebendo que eu não vou conseguir fazer, que todas as receitas que eu tenho por receber não vai fazer frente às minhas despesas, né. Então é hora de avaliar, de repente, se eu não consigo pagar integralmente tudo aquilo que eu tenho por pagar, o que é mais barato? Né? O que eu tenho que colocar como prioridade em termos de pagamento, ou aquela dívida que eventualmente eu consigo postergar, que a multa não vai ser tão alta, ou que juros, ou até as penalidades eu consigo renegociar com o meu fornecedor ou com o meu credor. Né? Então, isso sim deve ser feita uma avaliação combinando esses 4 pontos que já foram citados. Você visualiza algum impacto em relação à cadeia de suprimentos ou à continuidade dos serviços que são contratados? E quais são esses impactos? E quais as medidas as empresas devem adotar em relação aos fornecedores? Em momentos de crise, a gente sabe que muitos fornecedores podem não ter condições, capacidade, ou até por dificuldades financeiras, não vão conseguir te entregar aquilo que você contratou. Né? Então é importante que você não dependa de um único fornecedor, até por conta da continuidade do seu próprio negócio. E aí, nesse sentido, é que se faz necessário a não dependência de um único fornecedor. Certo. E o que a gente deve esperar como próximos passos ou ações do governo em relação aos tributos? O acompanhamento das alterações das legislações dos governos federais, municipais e estaduais. A gente vê que isso vem acontecendo, né? Existe uma série de propostas e ações já do governo sendo implementadas, mas que você deve combinar isso para aquilo que traz efeito efetivo para o seu negócio, porque a gente sabe que não necessariamente elas são coordenadas. O que eu quero dizer tributos administrados pelo governo federal, né, não necessariamente trazem impacto para tributos municipais e estaduais e vice-versa. Então, precisa ser feita uma compilação disso, né, seja por conta própria ou até através dos seus consultores tributários, né, justamente para que você consiga saber aquilo que te traz de benefício, aquilo que eventualmente você precisa considerar nessa ocasião e que de repente pode te auxiliar aí nessa flexibilização de caixa num momento tão difícil, né, para o contribuinte. O outro ponto é se coloque no papel de seus clientes e também dos seus fornecedores, né? Aqui é no sentido de você estar aberto a possíveis renegociações num momento de crise, né? O que eu quero dizer com isso? Né? A gente tem que se ver dos dois lados da moeda, né? Da mesma forma que a gente sabe que teremos clientes que vão ter dificuldades de caixa para cumprir com a nossa obrigação e que de repente a gente pode ter uma proatividade para tentar flexibilizar a forma de pagamento, diluir isso de um outro formato, né, para que tenha segurança de que nós vamos receber, como por outro lado também nós temos fornecedores que têm a expectativa de receber, porque eles também têm as obrigações deles, né? Então, estar aberto à renegociação é justamente isso, para a gente conseguir encontrar um equilíbrio para o nosso negócio, né? Nesse momento em que a gente precisa, de fato, nos ajudar. Outro ponto que em nenhum momento ele deve ser deixado de lado, e nesta ocasião, mais do que nunca, ela deve ser levada em consideração, é a questão de revisitar os custos da organização de uma maneira geral, né? Então, isso passa dos custos com o pessoal, custos logísticos, né? Para tentar encontrar qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor custo para que a gente consiga se manter, né? A operação nesses meses e até no futuro próximo, como também no aspecto tributário, né? Existem ainda algumas alternativas, algumas possibilidades de maneira totalmente legal, levando em consideração as recentes decisões que nós tivemos, né, para tentar tornar a nossa operação
mais eficiente, menos onerosa do ponto de vista tributário, né? Eventualmente se utilizar de todos os créditos tributários disponíveis, de tudo aquilo que prevê a legislação, né? E que nós já temos aqui alguns artigos na HLB que a gente acaba tratando disso, né? Então, isso não deve em momento nenhum ser deixado de lado por qualquer organização, isso vale para o pequeno e médio empresário, e bem como nessa ocasião que a gente está vivenciando. Murilo, mas assim, com todo esse ambiente de incertezas, né, e falando um pouco mais do ponto de vista dos funcionários, dos colaboradores, como é que o gestor deve se posicionar? Acho que do ponto de vista de gestão, os empregados eles precisam estar cientes do que está acontecendo, né? Quando eu falo do que está acontecendo não lá fora, porque isso todos nós precisamos estar antenados, mas o que está acontecendo em relação à empresa, né? Porque a pior coisa que tem para o empregado é ele não saber qual que é o resultado disso para a companhia, né? Eles não estão próximos do ponto de vista financeiro, não sabem exatamente o que está se passando, e nem tem que ter toda essa visão, porque isso é uma questão que é voltado para os executivos da companhia, para a área financeira, de controladoria. E por último, eu deixo aqui a questão da necessidade de reflexão sobre o seu portfólio de produtos e serviços pelo empresário, né? E inclusive na forma de operacionalizar ou de entregar esse produto para o seu cliente. Porque nós vimos nos últimos dias os empresários tendo que se adaptar rapidamente, né, em virtude de ter que colocar todos os seus empregados em home office, ou outros tendo que construir os seus websites para começar a comercializar seus produtos através da web, né? Ou até de modificar ou ampliar o número de produtos e serviços ofertados para que se pudessem se manter no mercado. Então, é uma oportunidade, eu diria, nesse momento, para de fato repensar a forma como que você faz negócios, né? É óbvio que a lista aqui ela não é exaustiva, mas ela tem como função, né, indicar, eu diria, que aquilo que a gente entende como são os principais pontos que o micro e pequeno empresário ele deve considerar neste momento de crise, né? E nós da HLB aqui ficamos à disposição para ajudá-los naquilo que for necessário. Acho que essa reflexão, né, ela deixa bem claro que essa crise vem causando um impacto muito grande nas empresas e que não era possível, obviamente, prever, né? Mas as empresas terão que se adaptar rapidamente e buscar os meios de manter a continuidade de seus negócios nesse ambiente de adversidades. Murilo, obrigada, foi um prazer conversar com você sobre esse tema. Espero que com esse debate nós tenhamos esclarecido algumas dúvidas e também ajudado de alguma maneira as empresas a enfrentar essa crise. Aguardo vocês, ouvintes, em nossa próxima conversa. Até a próxima. Você ouviu HLB Conecta. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. HLB Conecta, a série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.